Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como vocês estão vendo, eu estou com a minha camisa da academia, né? Ontem não deu para fazer live, pessoal. Ontem eu vou falar para vocês que eu cheguei meio cansado, meio detonado da academia, então não consegui fazer live. Hoje, entretanto, eu vou fazer live, né? Tanto que eu tô aqui, né? Quinta-feira e sexta-feira eu não sei, porque quinta-feira tem o Círculo Bíblico, então provavelmente eu não vou fazer live. E na sexta é dia de plantão, então a gente nunca sabe. Mas sábado, com certeza, eu farei live. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Sexta-feira, sábado, com certeza, eu farei live já falando sobre o quarto domingo da Quaresma, né? E como nós estamos no ano A, é o domingo do cego de nascença, um domingo muito interessante, muito importante. É uma reflexão assim muito, muito importante. Oi, Giza, boa noite, paz e bem para você. Se tia Vicentina estiver aí, manda um beijão para ela. Então, provavelmente, né, eu irei falar. Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Boa noite, primo, paz e bem, diz a Giza. Então, sábado vai ser uma live muito, muito interessante, porque vai ser sobre o cego de nascença, né? Giza está morando comigo. Opa, que bom! Luciana, paz e bem. Ô, Luciana, obrigado. Não sabia que a tia estava morando contigo, não. Hein, Giza? Mas eu acho muito bom. Ela fica muito bem cuidada, né? Então, nós estamos aí, eu estou olhando aqui, pondo as coisas aqui no ar, né? O site da CNBB ainda não entrou, vou carregar. Acho que agora está voltando. As coisas estão começando a entrar aqui, né? Porque a gente vai vendo as coisas assim, né? E vai organizando. Daqui a pouco a gente começa, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente começa. A reflexão de hoje é uma reflexão muito interessante, porque o texto é muito pequeno, a gente vai ver isso, tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus.
Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha e a Marli entraram. Boa noite, paz e bem para vocês. Quem olha isso aqui vai virar e dizer assim: Bernardo, são 4 versículos. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. São 4 versículos, não tem nada para falar aí. E, de fato, as pessoas começam aí a ficar no rebimboca da parafuseta. Oi, Jaqueline, boa noite, paz e bem. E aí fica, não é uma letra ou uma vírgula, é o iota. O iota é o menor sinal da língua hebraica. Será que é isso mesmo? Será que essa é uma discussão gramatical ou ortográfica? Não, Bernardo, não. Isso é para garantir que você não pode se desviar da lei, porque a lei é perfeita, a lei. Ai, Luizinho Literal, fica quieto aí. O Luizinho Literal, pessoal, o Luizinho Literal, ele tem um problema. Que ele vive assim, tá na Bíblia. Isso tá na Bíblia. Ó, a Lena tá falando, boa noite, Mônica e Bernardo. Sabe, ele tem essa mania. E assim, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio que está na Bíblia, né? Porque se você lê a Bíblia assim de forma sem cuidado, sem compreender, eu vou procurar aqui um salmo. Enquanto eu estou procurando, eu vou dizer para vocês o seguinte: tem que ter muito cuidado quando você lê isso. Fátima, boa noite, paz e bem. Por quê? Porque as pessoas saem lendo os salmos, né, da forma mais doida do mundo. Saem lendo a Bíblia da forma mais boba do mundo. O problema do Luizinho Literal é esse. Por exemplo, se o Luizinho Literal leu o Salmo 81, né? E ele... 81? Não é 81. Deixa eu localizar aqui. Né? Ai, meu Deus do céu. É sempre assim, quando eu quero achar o Salmo, eu não acho. Salmo 81. Da Bíblia Ave Maria. Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses profere o seu julgamento. Ouviram? Vou repetir. Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses profere o seu julgamento. Salmo 81, pode pegar aí na Bíblia, por exemplo, a Ave Maria, que vocês têm em casa. O Luizinho Literal, se lê esse salmo, ele vai ficar perturbado. Porque ele, como eu, afirma existir apenas um só Deus. E aqui falando de uma assembleia divina e Deus profere o seu julgamento entre os deuses. E aí eu vou virar para ele e falar assim, está na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas têm que parar de ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um manual de instruções, um documentário, como se fosse um texto ditado por Deus. Não é nada disso. O texto é inspirado por Deus, sim. Nós, católicos, afirmamos, inclusive, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela é escrita por pessoas segundo o seu entendimento e sua cultura.
né? E aí a gente não pode ficar nesses detalhezinhos, achando que é para interpretar as coisas no detalhezinho, né? Porque não é. E o próprio Jesus vem e fala isso. Eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir os profetas. Entendam bem, a lei e os profetas é a base da religião judaica. Se você tirar dos judeus a lei e os profetas, você acabou com a religião deles. E aqui a gente tem que ter um cuidado. Porque Jesus nunca aboliu a lei nem os profetas. Ele levou à plenitude. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Do mesmo jeito que o que foi escrito segundo a compreensão e a cultura, a lei que foi colocada segundo a compreensão e a cultura. Há coisas que não fazem sentido no mundo de hoje, mas que naquela época fazem muito sentido. Por exemplo, se eu digo a vocês, olho por olho, dente por dente, vocês vão achar um absurdo. E, inclusive, um judeu muito sábio, vocês já ouviram falar dele, um tal de Einstein, uma vez disse, se a gente continuar no olho por olho, dente por dente, vamos terminar todos cegos e banguelas. E ele era um judeu inclusive piedoso, um homem honrado que seguia a lei de Moisés. Mas ele fez uma crítica à lei de Moisés. Por quê? Porque ele queria levar a lei à plenitude. O que Jesus nos traz é que nós não devemos viver pela letra fria da lei, como nós não podemos ler a Bíblia como um manual de instrução. Nós precisamos compreender o que está ali e aplicar no dia a dia. Nesse sentido, é necessário, talvez, rever alguns pontos da Bíblia. Rever algumas traduções da Bíblia. Por exemplo, Paulo diz, em Cristo nós somos todos irmãos. A tradução mais correta seria dizer, em Cristo nós somos todos irmãos e irmãs. A Bernardo, na língua portuguesa, o masculino cobre o masculino e o feminino, sim. Mas esse não é a plenitude do texto. A plenitude do texto é dizer que todos os seres humanos são parentes. Como não faz sentido eu dizer todos os seres humanos são parentes em Cristo, fica muito estranho. Ele usou a palavra irmão, porque na época deles havia uma palavra para pai, filho, mãe, filha, irmão. Não havia nem palavra para irmã. E havia uma palavra para parente, qualquer outra coisa. Então, o termo irmão mostra que você é um parente próximo. Muito próximo. Só que na época de Paulo era um judeu machista, como todo bom judeu da época, que falava para o povo que falava grego, que eram mais machistas ainda. Então, na verdade, se você
não entender que esse termo foi escrito numa cultura machista, você não vai levar a leitura à plenitude. Quando a lei foi escrita e disse olho por olho, dente por dente, ela hoje pode parecer para você selvagem, mas naquela época ela era extremamente civilizatória. Porque ela dizia o seguinte: você não pode fazer qualquer vingança. Você não pode produzir qualquer resposta. Há necessidade de haver uma proporcionalidade. Quando a lei diz que você não pode cobrar juros dos seus irmãos judeus e não pode cobrar juro abusivo do estrangeiro, ele está dizendo claramente que antes se cobrava. Aliás, se a gente pensar hoje em dia, nós vivemos uma realidade, né, de um sistema que não respeita isso. Quando essa lei foi criada para conter a ganância dos poderosos. Foi criada para conter a realidade daqueles que têm muito, e têm muito dinheiro, têm muito poder, têm muita força, podem fazer o que bem entender com aqueles que não têm. Essa é a lógica disso. Você protege a pessoa que precisa, às custas de tirar alguma coisa daqueles que têm demais. Essa é a lógica desse mandamento. E uma vez que você fez isso para tornar a comunidade melhor. Então eu pergunto para você hoje, dentro dessa visão, como nós devemos pensar os nossos irmãos que estão morando na rua? Considerando que tem pessoas que têm casas sobrando. Eu não estou falando de você que tem a sua casinha ali, né, o seu apartamentinho. É só esse. Eu não estou falando nem de você que, para poder ter um pouquinho mais de conforto, conseguiu com muito custo e sacrifício ter o seu apartamentinho e um outro para alugar, e esse que você está alugando é uma fonte de renda para você. Não, ninguém está falando disso. Nós estamos falando que no centro do Rio tem prédios inteiros abandonados. Você tem pessoas que têm várias e várias casas e não precisam delas porque elas não estão alugadas. Elas estão fechadas. Está sobrando para essas pessoas e faltando para outras. Aliás, isso é claro na lei de Moisés. Se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, se eu não estou enganado. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Portanto, a lógica, a regra, o entendimento da época é que tudo era da comunidade. E que não poderia haver pessoas passando necessidade, porque se isso existisse, seria contrário ao desejo divino. Então, Jesus vira e fala assim: eu vim levar a lei à plenitude. Levar a lei à plenitude significa mudar toda a forma de pensar. É levar tudo ao extremo. Porque a plenitude é assim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O Luizinho Literal acha que tem 144 mil vagas
no paraíso. Porque lá em Apocalipse diz que o número de salvos são 12 vezes 12 vezes 1000. Então são 144 mil. É o que o Luizinho literal acha. Mas isso não faz nenhum sentido. Porque no mesmo texto diz que há uma procissão de gente que não era possível contar. Na cabeça do judeu da época, 1000 era um número absurdo, 12 eram as tribos de Israel. 12 são as tribos de Israel, vezes 12, novamente, Israel vezes 1000. É uma quantidade impensável. E se há uma quantidade impensável, tem que haver lugar na igreja para todas as pessoas. Todas. Não, eu não disse que são todas as pessoas puras. Eu não disse que são todas as pessoas de bem. Eu não disse que são todas as pessoas da sua religião. Na igreja há lugar para todas as pessoas. E se isso é verdade, é obrigação nossa levar as pessoas para a igreja e a igreja para as pessoas. Não basta eu receber quem chega na igreja. Não basta eu sair e buscar pessoas para virem para a igreja. Eu preciso levar a igreja até as pessoas. Essa é a plenitude. Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Lembre-se, 7 para ele tem um significado. 7 é a totalidade. Eu não vos digo 7, mas 7 vezes 70. Não é 490 vezes, pessoal. Se 7 é a plenitude, 7 de novo vezes 10 é uma quantidade absurda. Nós devemos perdoar sempre. Mas, Bernardo, é muito difícil perdoar desse jeito. Eu concordo. Realmente eu concordo. Eu falo para vocês, pessoal, porque eu não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu já tive uma situação familiar que marcou muito com meu tio e eu tive muita dificuldade de perdoar o meu tio. Eu passei anos para isso. E sabe, pessoal, por isso eu posso falar para vocês, perdoar é difícil. Mas é necessário. E se eu entendo que perdoar é necessário, e eu quero levar o perdão à plenitude, eu devo pensar se todas as pessoas que estão sendo punidas realmente merecem a punição que estão tendo. Eu estava, pouco antes da live, assistindo o jornal com a minha esposa. E sabe, a gente ficou profundamente chocado. Naquela chacina que teve no complexo da Penha e no complexo do Alemão, porque aquilo foi uma chacina. Além dos assassinatos, foi documentado policiais invadindo casas. Policiais usando chave micha, que é um instrumento de arrombar porta. É um instrumento de bandido arrombar porta. Policial usando facão para arrombar uma porta. Policial levando coisas de dentro da casa para fora. Foi mostrado delegados de polícia ligados a um vereador cometendo crimes. Mas a grande discussão é sempre diminuir a maioridade penal. Porque o menininho que vende droga na esquina é o grande vilão. Ele tem que ser preso, jogado na cadeia, passar 40 anos na cadeia, 40 e pouco. Vamos aumentar a pena. Não pode ter liberdade condicional.
Então, pelo amor de Deus, você esqueceu a lei do perdão. Aliás, você esqueceu até a justiça. Porque se os grandes crimes são cometidos pelos adultos, o que adianta eu punir as crianças? Eu deveria educar as crianças. Eu deveria dar condições de vida digna, deveria dar condições de trabalho, mas não ficar punindo. Nota, é uma questão da gente levar a lei à plenitude. E a lei fala em perdão, a lei fala em justiça. A lei fala em cuidar dos pobres e necessitados. É muito mais seguir a lei, criar uma estrutura que garanta que as crianças vão à escola, que as crianças recebam sua merenda. E não é uma merenda de bolachinha, não, é merenda de arroz, feijão, legumes, carne, coisa boa. Né? De preferência sem agrotóxicos, sem veneno, para falar sério assim. Né? Criado em agricultura familiar para dar renda ao trabalhador rural. Né? Observem que a partir de um princípio eu construo toda uma visão de sociedade. E sabe qual é o nome disso? O nome disso é conversão. Converter-se não é bater no peito e dizer assim, eu acredito em Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Não. Não. Isso talvez seja abraçar a fé. E é um passo importante. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu acredito em Jesus. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que as palavras dele sejam a luz do meu caminho. Eu quero que os ensinamentos de sua igreja me orientem na vida. Beleza, você deu o primeiro passo. A conversão é o resto da caminhada. A conversão é você se colocar no mundo com os olhos de Jesus. Eu vou ver o pobre como Jesus vê o pobre. Eu vou ver o doente como Jesus vê o doente. Eu vou ver o preto como Jesus veria o preto. Bom, deixa eu te avisar. Jesus veria o preto como ele veria o branco, como ele veria o amarelo, o indígena, o roxo, o cor de abóbora, o alienígena, ou o que fosse, porque para Jesus todos nós somos irmãos e irmãs. Não há distinção. Não há distinção entre um muçulmano, um umbandista, um protestante e um católico. E um ateu. Pode pôr ateu aqui no meio também, não tem problema nenhum. Para Jesus, todos são pessoas. Todos são amados por Ele. Todas as pessoas são amadas por Jesus. Sem distinção. O que foi? O guia inquisidor está gritando aqui. Isso não é verdade. Bom, vai discutir com Pedro. Agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, não sei o capítulo nem o versículo, não, mas procura o que você acha. Pergunta para o Luizinho literal que ele deve saber. Ou seja, não adianta você saber um versículo se você não coloca esse versículo em prática. Levar a lei à plenitude é muito mais do que seguir uma regrinha. É entender o princípio daquilo e levá-lo ao máximo. Isso não é fácil. Isso não é trivial. Você não vai conseguir isso de hoje para amanhã. Mas se você se abrir para a palavra, se você tomar coragem de tentar entender isso, e aí talvez precise de outros livros, no fim vai valer a pena. Você vai ser um homem e uma mulher muito melhor do que você é hoje em dia. Amém? Bom, são 8h01. Por incrível que pareça, eu falei esse tempão sobre 4 versículos. Né? Não teve uma exegese profunda, não. Hoje foi uma live muito mais pastoral.
Por quê? Porque era necessário falar sobre isso. Pensem, por exemplo, o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã pela ótica da Bíblia, pela ótica da doutrina social da Igreja. Vamos ver se isso faz algum sentido. Procurem pela ótica da palavra de Deus, pela ótica da doutrina social da Igreja, pela ótica dos diversos documentos, encíclicas, se alguma guerra faz sentido. Né? Eu acho que vale a pena você fazer isso. Vai valer muito a pena. Tá? Bom, vou me despedir. Como eu falei, amanhã não tem live, sexta-feira eu não garanto nada, mas sábado tem live. E sábado vai valer muito a pena. Tá? É o 4º domingo da quaresma, comecei o ano a... Eu sei que é o cego de nascença. Eu vou dizer, é uma leitura espetacular. É um negócio assim, fenomenal. Eu digo para vocês que eu faria 4 dias de retiro só com aquela leitura. Tá? Mas eu prometo que eu não vou ficar 4 dias perturbando vocês, não. Vai ser uma coisa de 40 minutos no máximo. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, com certeza, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.